Jovem TV, feita para você. Já imaginou você ou sua empresa tendo um podcast? Esse estúdio maravilhoso você pode locar por hora para gravação ou então fazer ao vivo, transmissão simultânea em todas as plataformas digitais e também no canal 8 da Nova Costa Telecom. Aqui na Jovem TV temos 4 câmeras disponíveis no estúdio mais completo da região com a melhor qualidade de áudio e vídeo. E aí, ficou interessado? Entre em contato agora mesmo pelo telefone e e-mail da Jovem TV que está na sua tela e deixe sua empresa em evidência investindo em qualidade. Jovem TV, feita para você. Olá, meu queridão, olá, bonitinha. Aqui é o Ronaldo Macedo e eu te convido para conhecer a Bela Demais Web Rádio. Baixe o nosso aplicativo aí no Play Store do seu celular. Nós temos a melhor avaliação entre todas as rádios da região dos Lagos. Bela Demais Web Rádio. Aqui você ouve música boa, tem muita alegria e, é claro, muita interatividade. Bela Demais Web Rádio, o rádio em evolução, uma rádio para você chamar de sua. Bela demais, bela demais, bela demais, Web Rádio. Começa agora, Pensa Junto, oferecimento, Cabo Frio Impressoras, Max Higienização. Olá pessoal, Pensa Junto no ar. E aí, gente, vamos lá. Grande Paulo Roberto. E grande Paulo Cotias. E o Orton tá com a gente também. Maravilha. Hoje, rapaz, o tema... É a cara da riqueza. Muita coisa, tá um luxo, cara. Eu tô me sentindo hoje o próprio tema. Só falta alguns zeros na minha conta bancária. Com certeza, e na minha também. Na minha também. Bilionários, Paulo. Aliás, se tiver algum bilionário nos assistindo... Vale a pena o investimento. Né? Assina aqui o canal, hein? É porque vai, né, Paulo, que o bilionário já não sabe nem mais onde gastar dinheiro. Aí gasta olha assim, gasta com a gente, pronto. Gasta com a gente, entendeu? Hoje vamos falar sobre as grandes riquezas, os bilionários, a sua influência na sociedade mundial, o que fizeram de bom, de ruim. Hoje o passeio pela história é... E por que eles são tão demonizados, né, cara? E ao mesmo tempo, você percebe que os bilionários... Bom, primeiro espectador, internauta. Isso. Não sei o que é pior. Internauta. Primeiro que tem uma coisa que é muito interessante, no caso dos bilionários... é que os bilionários é uma categoria muito recente, porque antes era milionário, né, cara? Antes era milionário. E aí você vê uma coisa que eu acho relevante, que é a seguinte, né? Que é mais ou menos assim. Cara, para você compreender a sociedade capitalista, você tem que entender de alguma maneira a classe que domina isso, entendeu? E eu acho isso muito importante. Ou seja, para você compreender o capitalismo, você tem que entender, de uma certa forma, como é que essa classe dominante surgiu, né? Como é que ela se estabelece, como é que ela mantém esse domínio durante séculos, entendeu? E isso significa você tentar entender quem são esses milionários, entendeu? E por que eles chegaram a esse ponto, entendeu? Isso eu acho importante. Mas, ao mesmo tempo, você vê uma coisa interessante,
que é o seguinte, é uma certa corrente intelectual que demoniza, né, esses milionários, esses ricos, e, na minha opinião, qual é o grande prejuízo disso? Na medida em que você demoniza, você se exime da responsabilidade de entendê-los. Entendo. Entendeu? E, na medida em que você não os entende, ou seja, na medida em que entendo no sentido de estudá-los a fundo, na medida em que você não os entende, as coisas ficam mais obscuras, entendeu? Por exemplo, falar do caso, assim, na história do Brasil, assim, a história do Brasil tem vários casos de milionários que foram demonizados. Eu tenho para mim que um dos primeiros, né, foi o Barão de Mauá, cara. Eu ia falar justamente foi o Barão dele. de Mauá. Mas o Barão de Mauá, eu acho que existem milionários e bilionários, bilionários e bilionários, e a gente pode tocar essa análise a partir de duas perspectivas. Né? Uma é essa, que eu acredito que seja a das correntes que você está fazendo referência, especialmente as correntes que mais próximas ao pensamento crítico marxista. Isso. A questão de como a riqueza... marxista e anarquista também, né? Especialmente o Proudhon e vários outros, né? Bakunin, que questionaram onde é que estava a origem da riqueza. A legitimidade da riqueza. Malateste e vários outros, a legitimidade. Assim, aquela questão da toda a propriedade é um roubo. É roubo. Né? Porque você apropriou-se, em algum momento você apropriou-se daquilo que era coletivo. Então você tem a questão da acumulação do capital, tudo mais, então acho que isso é um ponto para a gente discutir. Um outro ponto é a natureza desses bilionários e bilionários. Então você tem, eu acho que existem construções, e algumas delas pouco estudadas. Vamos pegar um exemplo lá do século XIV, se eu não me engano, Mansa Musa. O imperador do Mali. Mansa Musa era um homem absolutamente, nem milionário, nem bilionário, trilhardário. Hoje na história se diz que ele estava sentado em cima das maiores jazidas de ouro da África, do Mali, e era absolutamente riquíssimo, uma riqueza incalculável de Mansa Musa. Então isso é um tipo de governante cujo dinheiro do seu reino se confunde com a sua própria riqueza, e ao mesmo tempo coloca ele num pedestal inatingível, uma coisa quase que mística. A caravana, quando Mansa Musa foi visitar, a prestar suas obrigações lá em Meca, inflacionou, desvalorizou o preço do ouro, de tanto ouro que distribuiu no caminho. Essa caravana ficou historicamente marcada. Então você tem esses muito ricos, milionários, bilionários, simbolizando algo que quase sobrenatural, sobre-humano. Você tem o caso do próprio Barão de Mauá, que você começou a falar, que são aqueles que reinvestem, faz o dinheiro girar, eles reinvestem a sua fortuna em atividades produtivas, em inovação, em novos negócios, coisa que o Mauá foi um dos maiores especialistas disso. Exatamente. Né? Exatamente. E tomou a pernada do governo brasileiro no fim das contas. Essa é uma questão muito... E o terceiro, vou deixar você comentar, e o terceiro são aqueles milionários e bilionários que despertam talvez o maior ódio, a maior preocupação, que são aqueles que praticamente herdaram impérios ou receberam esses impérios e são figuras absolutamente fúteis, parasitárias, quando não danosas à sociedade. Ou que construíram também os seus impérios em cima de fortes bases de exploração, de produtos que danificam o meio ambiente, as pessoas e tudo mais. Mas vamos voltar lá no Mauá. O caso do Mauá, o que acontece? O caso do Mauá é muito interessante porque o Mauá, ele é o exemplo de um empresário que no Brasil ele fez fortuna a despeito de todas as adversidades que o ambiente do qual ele fazia parte colocou para essa pessoa, entendeu? Então, o Mauá é assim, é o exemplo do quê? É o exemplo daquele empresário que chegou e falou assim, olha só, eu acho que é importante nós
investirmos em ferrovias, que era uma coisa que estava na ordem do dia na Europa. Então, e nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos. Aí o que ele falou? Ele falou assim, olha, nós temos que fazer ferrovias da mesma maneira que está acontecendo lá fora. E aí o que você percebe é que o Mauá, ele assume um protagonismo nesse sentido que depois o Estado brasileiro, né, percebeu a importância disso, atrasado, e teve que reconhecer a contragosto, entendeu? A presença de espírito do Mauá, entendeu? Então, esse reconhecimento ele se dá através do quê? Através do momento, a partir do momento em que o imperador decide, fala assim, então é importante construir ferrovias, então vamos construir a maior ferrovia que esse país já construiu. A maior obra pública desse país, que foi a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Entendeu? Então, é assim, o Dom Pedro II, ele entendeu que o Mauá, ele tinha um protagonismo que o Estado, naquele momento, falou assim, pô, o que você está fazendo? Entendeu? A história do Mauá é muito interessante nesse sentido, entendeu? É interessante no sentido de que muitas vezes o Estado brasileiro ele não foi o promotor do desenvolvimento. Na verdade, ele foi um obstáculo ao desenvolvimento. E nesse caso especial, Paulo, quando o imperador percebeu que uma das maiores sacadas que o Mauá teve foi compreender, mesmo numa época assim tão ainda delicada do processo de formação do capitalismo mundial, entender o papel que o crédito tinha nessa história. Isso. Então, quando ele funda o banco, ele consegue regimentar o capital dos antigos grandes proprietários escravagistas, traficantes, negreiros do Nordeste, do Sudeste, e os convence a inverter capitais em banco. Bancos esses que vão investir na lavoura, investir nas fábricas, investir nas ferrovias. Quando Dom Pedro percebe isso e recria e reapropria-se do Banco do Brasil, você não cria no Brasil, naquele tempo, uma atmosfera onde os bancos, no plural, pudessem existir e prosperar. Você cria um banco oficial que faz com que os empréstimos sejam, obviamente, subsidiados e você quebra a atividade bancária. Então, não existe empreendedorismo, não existe capitalismo sem crédito. É impensável. Você não consegue pensar em atividade produtiva ou constituir novos empresários, novos milionários que surjam no futuro sem crédito. Pois é, e assim, o que o Mauá fez no caso do Banco do Brasil? Porque o que acontece, cara? Qual é a principal mercadoria do banco? A principal mercadoria do banco não é dinheiro. A principal mercadoria do banco é confiança. Exato. Entendeu? E o que aconteceu com o Banco do Brasil foi isso. O Banco do Brasil acabou porque ele perdeu a confiança da elite, né, brasileira naquela época. Por quê? Porque o pai do Dom Pedro II deu um calote em todo mundo. Ele raspou todo o dinheiro do Banco do Brasil quando ele voltou para Portugal, entendeu? Ou seja, Dom João VI criou o Banco do Brasil em 1808 e ele quebrou o banco que ele criou quando ele voltou. Em 1821, em 1821. Então, esse tipo de coisa, ele criou um ambiente de insegurança, né, em que as pessoas não. Aonde é que a gente vai arrumar crédito? A gente vai arrumar crédito entre os nossos amigos, entendeu? Ou seja, as operações de crédito e financiamento, até mesmo as operações de financiamento do tráfico negreiro, eram ações entre amigos, entendeu? Ou seja, eram ações entre os grandes traficantes de escravos que acabavam fazendo isso, entendeu? E aí você via que eram essas ações
que elas ficavam no lugar dos bancos. E o que o Mauá chegou e falou assim, não, gente, olha só, nós temos que recuperar essa confiança, porque o crédito e o banco, ele é um multiplicador de riquezas, entendeu? Ou seja, assim, só para terminar esse caso do Mauá, o que o Mauá fez com o Banco do Brasil foi mais ou menos aquilo que o Rockefeller fez nos Estados Unidos. Eu ia justamente fazer essa ponte, Paulo, porque a gente está lidando com tipos de futuros milionários. O Rockefeller, inclusive, mais propriamente, o Mauá também, mas o Rockefeller ele acabou se tornando o maior exemplo da mística do self-made man. Isso. Eu começo na pobreza, ele começou na pobreza, numa vida muito simples, e através de pequenos negócios, mais ou menos uma analogia com a história de um Silvio Santos. Isso. Foi camelô, aí foi conseguindo mudar de profissão e tal. E o Silvio Santos também é um exemplo interessante nesse sentido. Mas você tem essa história de uma pessoa que começa simples, mas que no momento que começa a prosperar e ganhar dinheiro, diversifica o seu portfólio de investimentos. Então, é uma riqueza familiar construída com bases de multiplicação dessa prosperidade. Então, você tem, no caso, abertura de novos negócios, diversificação de negócios, famílias imigrantes para cá, como foi a família Matarazzo, quando chega na região de São Paulo, que começa a se envolver também dos negócios mais simples até os negócios mais complexos, mas são grandes produtores. Bastante diferente, Paulo, de uma leva contemporânea de bilionários. Que não é rentista. Exatamente. Não é rentista. São aqueles que só vivem, conseguem ficar, às vezes, milionários e bilionários da noite para o dia, apenas manipulando mercados, manipulando operações financeiras. Né? Então, esses aí ainda são aqueles cuja mística, ou cuja imagem, cuja história... Capitalista raiz. O capitalista raiz. É aquele que, inclusive, é usado como exemplo. Ó, tá vendo? Se você economizar a moedinha, é o tio Patinhas, o Paulo. O Rockefeller é o tio Patinhas. O Rockefeller é muito interessante, porque o Rockefeller é o seguinte: o Rockefeller ele era conhecido por todos os grandes, né, ricos americanos, né, como o cara que estabeleceu o quê? Ele foi o cara que estabeleceu uma, entre aspas, né, uma ordem, né, no mercado financeiro e no capitalismo industrial. Porque o Mauá, ele é o exemplo da brasileiro, talvez um dos únicos no século XIX, do cara que entendeu que o capital ele poderia ser uma alavanca do desenvolvimento. E ele fez o quê? Ele fez exatamente isso que você acabou de falar. Ele começou a diversificar os seus investimentos. Então, ele criou uma companhia de navegação, ele criou um banco, um estaleiro, ele teve uma ação importante no prata, entendeu? Pode-se dizer, olha, só para você ter uma ideia, só para fechar isso aí com o Mauá. O Mauá, de uma certa maneira, ele tinha uma visão do papel do Brasil no Cone Sul muito parecido com o que depois virou o Mercosul. Entendeu? Ou seja, ele achava que se houvesse uma zona de livre comércio ali, isso ia desenvolver todos os estados que estavam formando, entendeu? E ele falou para Dom Pedro, olha, se nós investirmos no desenvolvimento dessa zona de comércio, nós vamos evitar uma guerra. Isso vários anos antes de estourar a Guerra do Paraguai. E ele fala assim, ó, essa guerra vai prejudicar todos os países, inclusive o Brasil. O Mauá falou isso. E o Brasil terminou endividado na Guerra do Paraguai. E o Império quebrado. E o Império quebrado.
Tá bom. Então, voltando ao caso do Rockefeller, o que aconteceu com o Rockefeller? O Rockefeller chegou e falou assim, cara, gente, olha só, vamos botar ordem nesse negócio, que tá demais, né? Porque lá nos Estados Unidos, todos esses milionários que ganharam dinheiro com ferrovias, com bancos, né, com indústrias siderúrgicas e tal, esse pessoal, né, não tinha nenhuma trava do governo. Sim, né? nem o capitalismo, nenhuma regulamentação. Não tinha nada. nenhuma trava do governo. Tanto é que eles eram conhecidos como o quê? A imprensa passou a classificar todos esse grupo de os barões ladrões. The Robber Barons. Né? Por quê? Porque esses caras não tinham regra nenhuma, entendeu? Eles faziam o que eles queriam. E aí o Rockefeller disse, não, gente, olha só, não é assim. Não é assim. Não funciona desse jeito. Nós temos que estabelecer minimamente algumas condições para a gente poder funcionar, tanto do ponto de vista industrial como os bancos, porque senão, entendeu, vai todo mundo para o buraco. Entendeu? Então o Rockefeller foi o cara que... E foi o cara lá nos Estados Unidos que começou a fazer o seguinte, olha, gerir a riqueza significa você investir na administração racional. Ou seja, isso é uma coisa muito comum. O Rockefeller dizia o seguinte, jamais cometa o erro de confundir a fortuna do seu negócio com a sua fortuna pessoal. Jamais faça isso. Entendeu? Porque o que ele via? Ele chegava assim, não, gente, a gente tem que estabelecer uma divisão aqui, tem que fazer uma contabilidade para saber o que é o negócio da empresa e o que é o negócio da família. Porque senão, gente, não dá. Então foi o cara que começou a pensar o seguinte, gente, vocês têm que ter contabilidade, entendeu? Vocês têm que ter contabilidade, vocês têm que ter racionalidade, porque senão, cara, esse negócio vai todo por água abaixo. E aí, o que acontece? Esses robber barons, né, que eram as grandes fortunas, Vanderbilt, Jay Gould, Rockefeller, esses caras começaram a perceber o seguinte, que uma forma deles, porque eles eram conhecidos como isso, né? Ladrões. Então, esses caras começaram a perceber que uma forma de reverter essa demonização que a opinião pública tinha em relação a isso foi investir no quê, Paulo? Filantropia. Exatamente. Filantropia. Então, esses caras começaram a perceber o seguinte, olha, nós temos que criar uma forma, né, de devolver à sociedade, isso não significa pagar impostos, entendeu? Assim, nós precisamos devolver à sociedade pelo menos uma fração daquilo que a gente ganhou dela. E aí começam as ações das filantropias. Entendeu? Começam, por exemplo, as doações desses bilionários para a educação. Em especial as universidades. Em especial as universidades e também ao ensino médio, entendeu? Por exemplo, eu acho que é em Boston, a Biblioteca Municipal de Boston, né, ela foi criada por um milionário. O cara chegou assim, não, eu vou criar uma biblioteca aqui, entendeu? Aliás, a Biblioteca Municipal de Nova York, que é a maior biblioteca municipal do mundo, ela também foi criada por uma ação filantrópica, entendeu? Então, esses caras começaram a entender esse tipo de coisa, né? Assim, não, vamos fazer a filantropia. E aí veio a ideia depois, né, isso já no século XX, de transformar a filantropia num grande negócio, através das fundações. Sim. Aí vem a Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação Carnegie Mellon e assim por diante, entendeu? Fundação Bill e Melinda Gates, né?
Zuckerberg, assim. Então, a ideia de você criar fundações nos Estados Unidos, ela se transformou num negócio à parte. Entendeu? Ela se transformou num negócio à parte, ou seja, é um desenvolvimento. Por exemplo, a Fundação Ford. A Fundação Ford, ela começou como o quê? Como uma ação filantrópica do Ford, o fundador, o patriarca da Ford Motors Company. E aí, o que a Fundação Ford se transformou? É muito interessante, porque a Fundação Ford e a Fundação Rockefeller, com o tempo, elas foram evoluindo de uma maneira tal que elas viraram braços da política externa americana. Então, as pessoas hoje, elas acham que a política externa americana é feita pelo Departamento de Estado e pelo Exército americano. Não, meu amigo. Existe uma coisa chamada soft power, que é a política externa que os Estados Unidos faz através das suas fundações, inclusive aqui no Brasil. Mas isso é um assunto para um outro programa. Não, e eu concordo com você, ô Paulo. Eu vou pegar o gancho da fundação e vou dar uma recuada, né? Nós temos isso realmente aqui no Brasil. Existem várias e várias fundações que pertencem a bancos, fundações que pertencem a bilionários, fundação que pertencem aos grandes conglomerados educacionais, que hoje você não faz uma política ou traça uma diretiva de educação sem que eles. não passe por eles. Não. Detalhe, educação pública. E eles colocam-se como se estivessem num pedestal, olhando para a precariedade da educação pública e dizendo: nós podemos fazer parcerias, compartilhar experiências, ajudá-los pontualmente em algumas coisas. Né? Então, claramente, o que está em jogo é um tipo de formação necessária para um tipo de mão de obra necessária para os dias atuais e, por outro lado, o ranqueamento das grandes fundações, dos grandes conglomerados, em busca da ocupação e manutenção dos seus respectivos espaços, na formação das profissões mais elitizadas, no atingimento das metas de vestibulares e aprovações nas universidades com mais procura ou mais distinção. Então, isso é um exemplo. Eu gostei dessa tua colocação, Paulo, de que o rico tenta limpar a barra. Falando em português, claro. E limpa, né? E o Henry Ford me chama muita atenção nessa história, porque é um dos bilionários que a gente também precisa falar. O negócio dele, ele é muito estudado. Na história a gente estuda muito ele, como um case, na administração também, um case revolucionário. A introdução do Fordismo, a fabricação do Ford modelo T, a compartimentação do trabalho, as esteiras que vão levando cada peça para cada funcionário, ela é um sinônimo até hoje de eficiência, que revolucionou a possibilidade de produzir em massa e em escala. Isso. E padronizado. Né? Só que também, por outro lado, Paulo, ele é o símbolo daquilo que o próprio Chaplin faz a crítica no Tempos Modernos. Você repara que no filme Tempos Modernos, em nenhum momento você consegue saber que fábrica é aquela que o Chaplin está trabalhando. Você não vê o produto final. Eu creio que isso é deliberado, isso é de propósito. É verdade. Porque você vê as cenas iniciais, ele apertando os botões, a esteira passando ali, outro compartimento, outras pessoas trabalhando e tal, e cada uma delas apenas focada naquilo que está fazendo. E uma coisa que o Henry Ford fez, ele dava emprego para todo mundo, sem necessidade de qualificação. Assim, cara, estou te contratando para você apertar esse parafuso da porta da esquerda, você é um especialista nisso agora. Ponto e acabou. Agora, tem um outro lado dessa história, é um lado perverso. Por outro lado, o próprio Ford era um cara que, mesmo pagando um pouco mais em termos de salários diários, o fazia não por amor aos seus empregados, mas para destruir o poder das trade unions e dos sindicatos que já estavam se organizando. Usava de métodos de coação e de violência caso os empregados não comprassem o próprio carro na Ford ou fossem comprar de outro concorrente. Dava as aulas de americanização ali dentro e, junto com essa americanização, botava tudo junto
porque pegava muita mão de obra de imigrante, muita mão de obra estrangeira e tal. E, por fim, Paulo, o que eu acho mais preocupante é que a figura dele, apesar de ter todos esses méritos, é uma figura intimamente associada ao nazifascismo e que pouca gente lembra. O Henry Ford é o autor de O Judeu Internacional, um dos livros mais racistas que você encontra no período do Reich. Era admirado pessoalmente, foi condecorado pelo próprio Hitler e tinha relações estreitíssimas com o partido nazista. Então, é um exemplo de um milionário, de um bilionário, cuja influência e cuja biografia ela é bastante questionável nesse sentido, né? Mas, enfim, o outro ponto que eu queria tratar é a respeito dos impostos. Esse que eu queria tratar contigo. Durante um tempo, Paulo, as primeiras leis antitrustes que começaram a surgir, surgiram justamente para tentar fazer isso que o Rockefeller regular. Vamos acabar com a farra, vamos mexer. E eu acho que no gap, né, no intervalo entre as primeiras instituições filantrópicas e as fundações, eu enxergo que existiu nesse vácuo, e é um vácuo que vem na esteira do pós-crise de 29, da reflexão que o governo passou a fazer, do tipo, cara, não dá mais para continuar desse jeito, vocês precisam reinvestir parte dos seus lucros, dos seus dividendos, na forma de impostos, na forma da arrecadação federal, e que com isso o governo seja capaz de reverter para a sociedade como um todo em educação, em pavimentação, em qualidade de vida, em alguma seguridade social e tal. Então, se você pegar, Paulo, a época de maior prosperidade que os Estados Unidos conseguiu adquirir, pós-29, você pega, mesmo na reconstrução da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos praticamente aí emergindo como uma potência inquestionável sob o ponto de vista econômico, financeiro, militar e tal. Mas você enxerga que nos Estados Unidos os mais ricos, né, os grandes empresários, pagavam quase 90% de imposto. E sobrava dinheiro, Paulo. Muito dinheiro. Então as taxações em cima deles eram altíssimas e eles pagavam de boa durante muito tempo. De boa maneira de dizer. Pagavam. E os Estados Unidos conheciam uma prosperidade. A classe média americana se solidificou e se tornou como o maior símbolo da prosperidade capitalista. Aquela classe média que a gente olhava nos filmes da década de 60 e 70 e babava, o cara com carro, com televisão, com eletrodoméstico, com viagem, com casa de campo e tudo mais. Essa classe média dos sonhos, dos operários, do trabalhador mais simples, ela foi completamente desfeita no momento em que a gente percebe esse corte. Os ricos, especialmente no governo Reagan, os ricos começam a parar de pagar imposto vertiginosamente. O capital deixa de ser controlado, o capital deixa de ser regulado, a farra volta, e aí você tem novamente o crescimento e o surgimento das grandes fundações para dar algum retorno à sociedade dessa maneira, e por outro lado a perda catastrófica da capacidade de investimento por parte do próprio governo americano. Tanto é que a gente aqui mal, né, e mal das pernas muitas vezes, mas sobrevivendo heroicamente e com muitas façanhas louváveis, o Sistema Único de Saúde, que temos muitos problemas, mas estaríamos muito pior se ele não existisse. E ele já demonstrou que tem capacidade, pelo menos organizacional e capilar, de segurar as pontas como segurou na pandemia. Os Estados Unidos não conseguiu ainda organizar um sistema como esse. Eles alegam que nem dinheiro teria por parte do governo para sustentar uma iniciativa dessa envergadura. A Inglaterra está começando a rever, no momento de crise, está começando a rever a sua política de saúde. Então você vê, voltando ao debate atual, e aí no último fórum de Davos, a gente teve um conjunto de milionários e bilionários, tem a Abigail Disney, atores de Hollywood, mais alguns outros grandes empresários, dizendo, olha gente, taxa a gente, novamente, a gente quer voltar a pagar imposto. Mas eu enxergo, Paulo, que pode até haver aí um lado humanitário, uma preocupação genuína,
Mas, por outro, eu percebo que alguns dessas camadas sociais mais ricas já estão notando que a desigualdade está tão profunda, Isso. o massacre às classes trabalhadoras está tão profunda, e o avanço tecnológico que cada vez mais está tornando essas pessoas absolutamente dispensáveis, sob o ponto de vista de mão de obra, isso vai causar uma catástrofe social que vai sobrar, inclusive, para quem tem mais dinheiro. Exatamente. Exatamente. Então, eu penso que hoje a gente está discutindo aí a taxação de grandes fortunas no Brasil, taxação de offshores, e o mundo também está se pegando um pouco nisso. Isso. Porque não basta mais as fundações, não basta mais as filantropias, não basta mais nada. Você tem aquilo que o próprio Marx previra lá no século XIX. O capital está cada vez ficando mais concentrado nas mãos de poucos agentes globais. E esses poucos agentes globais vai chegar no momento, cara, que ou você começa a desinflar essa bolha, você começa a redistribuir um pouco mais, ou a sociedade colapsa por completo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, os bilionários, né? Porque, por exemplo, um Rockefeller, um Thomas Alva Edison, ele era um milionário, né? Mas hoje, a partir do final do século XX, começo do século XXI, você tem essa categoria dos bilionários, principalmente por conta dessas fortunas surgidas a partir do mercado financeiro e a partir das indústrias de alta tecnologia. E aí, eles são conscientes, né, de que toda essa desregulamentação que começou nos Estados Unidos, mas que depois ela se espalhou para o resto do mundo, Inclusive o né? Brasil. Inclusive o Brasil, eles são conscientes de que essa desregulamentação ela escapou de uma certa maneira ao controle exatamente por causa dos efeitos sociais dessa desregulamentação, o aumento da desigualdade, o aumento da pobreza, ou seja, todas aquelas medidas paliativas, né, que o trabalho das fundações, né, faziam, Não comportam não mais, comportam não- porque agora eles perceberam que, assim, na falta de um estado de bem-estar social, essas fundações elas não conseguem fazer sozinhas isso, né? E aí eles vêm, mais uma vez, com essa ideia assim, olha, gente, diante do que está por vir, é preferível que a gente... Perca né, um pouquinho. vão-se os anéis, mas a gente permanece com os dedos, entendeu? Mas aí você tem uma questão, né, que é a seguinte, foi lá exatamente na grande usina de riqueza, né, da nova riqueza, né, americana, que surgiu a ideia de implementar programas de renda básica universal. Isso depois da crise de 2008. Depois da crise de 2008, vários, né, grandes milionários das Big Techs, Bill Gates, Zuckerberg, Jeff Bezos, todos eles começaram a, via público, falar da possibilidade de criar uma renda básica universal. Por quê? Porque eles achavam o seguinte, olha, gente, a mudança tecnológica, que na verdade eles são os protagonistas, será tão grande, mas tão grande, que a gente precisa criar, ou melhor dizendo, a gente precisa reinventar um estado de bem-estar social para exatamente poder minimizar os efeitos disso. E aí a renda básica universal passou a ser uma grande bandeira que os milionários do Vale do Silício começaram a dizer, não, vamos adotar a renda básica universal. Mas aí a questão toda é, os Estados Unidos vão fazer ou isso aí é uma receita para os outros países assumirem a renda básica universal e eles ficarem, entendeu?
Mantendo o modelo. Exatamente, porque eu não sei se você percebeu, né? É porque essa guerra agora de Israel tal, ela, entendeu? Focalizou a atenção de todo mundo para essa direção. Mas nos Estados Unidos, não sei se você já percebeu, antes de estourar esse conflito, tá acontecendo uma coisa inédita, né, na história da economia e do trabalhismo americano, que as 3 maiores centrais sindicais, elas estabeleceram um acordo para entrar em greve. Entendeu? Exatamente. Então, isso significa basicamente, sabe o quê? É uma quase greve geral. É uma quase greve geral nos Estados Unidos. Entendeu? E aí, assim, o que isso significa? Qual é a grande discussão dessas 3 grandes centrais sindicais americanas? É a divisão do lucro. Ela começou no setor automotivo. Na verdade, já que você falou do Ford, ela começou na Ford. Na esteira da quebradeira das grandes montadoras? Não, basicamente ela surgiu, sabe como? A UAW, que é meio assim, é o Sindicato dos Trabalhadores Americanos das Indústrias Automobilísticas. Eles disseram assim, cara, olha só, as grandes montadoras americanas, Ford, Chevrolet, Chrysler, né? As grandes montadoras americanas, elas nos últimos 4, 5 anos, né? Mesmo na pandemia, elas tiveram lucros enormes. E nós queremos uma parcela desse lucro. Nós temos direito à parcela desse lucro, porque nós somos produtivos o suficiente para merecer uma parcela desse lucro. Então, a greve começou por conta disso. A greve começou por uma discussão sobre a concentração desses lucros, entendeu? Em detrimento desses trabalhadores, entendeu? Então, essa é a discussão lá nos Estados Unidos hoje, entendeu? É essa discussão. Assim, cara, vocês, e ele está falando isso e essa discussão começou no setor automotivo. Mas, daqui a pouco, ela vai chegar onde? No Vale do Silício. Sim. Porque os caras falam assim, não, olha só, né? A Amazon, o Facebook, né? A Apple, a Microsoft, todas essas empresas estão tendo uma quantidade de lucro, né? Que ela é completamente desproporcional aos ganhos que nós, trabalhadores, estamos fazendo. E aí, o que as centrais sindicais estão fazendo nos Estados Unidos? Cara, o governo Biden não está fazendo nada em relação a isso. E essa é uma das razões de por que a popularidade do governo Biden está em declínio. E estão chamando o Trump de volta. Exatamente. Porque ele tem uma proposta muito clara. Exatamente. Vai dar então, essa pau nos trabalhadores. Essa né? é uma das razões de por que o governo Biden está caindo de popularidade. Entendeu? Porque os trabalhadores lá nos Estados Unidos chegou assim, não, olha só, nós queremos uma parcela desse lucro. Nós não queremos a renda básica. Entendeu? Nós queremos sentar com vocês e discutir o seguinte, olha só, os frutos desse trabalho aqui, como é que eles vão ser divididos? Entendeu? Essa é a discussão. E aí, cara, quando você olha para os outros contextos, por exemplo, quando você olha para o caso do Brasil, não existe essa discussão. Você está entendendo, Paulo? Essa discussão simplesmente ela não existe. Ela não existe. A gente ganha mal e ponto. Ganha mal e acabou. Porque Isso aí. qual é a grande... por quê? Aí. A gente ganha mal, mas pelo menos a gente tirou aquele outro candidato. Né? E acabou. É isso.
É isso. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, as 3 maiores centrais sindicais americanas falaram assim, não, a gente quer discutir os lucros. Essa é uma lição muito interessante. E muito aliás, não é só contemporânea, né? Essa é uma discussão que já vem desde o século XIX. E os bilionários, não, vamos conversar sobre isso, sim. Vamos conversar sobre isso. O único que disse que... O único que está destoando disso é o seguinte, é o Elon Musk. O que o Elon Musk está dizendo? Falar dele, vamos lá, vamos nele. O que o Elon Musk está dizendo? Olha só, tá vendo aqui, ó? Você está vendo aqui? As 3 maiores montadoras americanas estão todas em greve. Entendeu? Então, a produção, os lançamentos estão todos atrasados. E o que está acontecendo com a gente? Não, aqui na Tesla, a gente não tem greve. A gente não tem essa discussão. Entendeu? Então, o que ele está fazendo? Ele está criando um movimento no sentido de que, assim, olha só, para você ter uma ideia, de como é que está a coisa, é porque, assim, como você fala, né, a lacrosfera, entendeu? A lacrosfera impede as pessoas de prestar atenção. No dia em que as três centrais sindicais americanas estabeleceram, né, essa greve, no dia em que isso foi decretado, você sabe o que o Elon Musk publicou no Twitter? Né? Ele publicou um retrato, né, dos operários da Tesla, dizendo assim, esse é o carro número 5 milhões da Tesla. Então ele falou assim, tá vendo aí, ó? Enquanto as outras montadoras, as concorrentes, estão paradas, nós estamos trabalhando, nós já produzimos o nosso automóvel número 5 milhões. Entendeu? E aí ele começou a fazer o quê? Ele começou a fazer essa campanha no sentido de dizer o seguinte, esse modelo de capitalismo, esse modelo de produção, que são essas grandes montadoras, isso está fracassado. O futuro somos nós. Uhum. O futuro é a Tesla. Ele tem dado recados muito... assim... É o Neuralink, é o Starlink... É isso que ele está dizendo. O futuro é a Tesla, o futuro é o carro elétrico e o futuro é o quê? O futuro é uma nova forma de trabalho que a Tesla está inventando. Entendeu? E aí ele diz assim, na minha fábrica, ninguém entra em greve. Entendeu? Na minha fábrica, ninguém entra em greve. Então, ele é o bilionário que, de uma certa maneira... É o outsider. É o outsider que está recuperando aquela, digamos assim, aquela imagem que o Ford tinha. Que o Ford tinha. Na minha fábrica, ninguém faz greve. Na minha fábrica, ninguém faz greve. Ele colocou isso no Twitter, cara. Uhum. Aquela cacetada de empregado lá e um Tesla, entendeu? Novinho em folha, assim, ó, aqui, ó, esse aqui é o carro número 5 milhões que a gente tá entregando para vocês, entendeu? É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E falar da viagem espacial, de querer colonizar outros mundos. E tem um lado, Paulo, você tem essa mudança, né? Enquanto você tinha esses self-made men, esses milionários que criavam seus negócios, ou do nada, ou herdados, mas que faziam parte de uma outra lógica do capitalismo. Você tem os Musks da vida, que estão aí já cruzando fronteiras na área das telecomunicações, a conquista do espaço, da possibilidade de novos avanços e possibilidade de você até mesmo colonizar outros planetas e tudo mais. E você tem também alguns que estão preocupados, até te mandei no nosso grupo aqui do programa o print, de milionários e bilionários muito preocupados com a morte. Uhum. Então já estão financiando e pagando pesquisas para ver como é que conseguem viver para sempre. Uhum. Então eu percebo que, por outro lado... Faraós, né? Faraós. São os faraós. É uma riqueza tão desconectada do senso de realidade. O camarada não está preocupado se o mundo vai entrar em colapso por falta de água, por falta de comida.
pelo estouro da violência, por uma pandemia, por uma epidemia, seja o que for. O cara está preocupado, na verdade, como é que eu posso não morrer? Eu posso não morrer. Eu vou transferir o meu cérebro para uma máquina, para um chip. Como eu posso ser eterno? E o cara gasta a fortuna dele estritamente em pesquisas dessa natureza. Isso não é novo, não. Desde a época dos milionários, já se estudou essa coisa. O Walt Disney foi assim. Foi congelado, né? O Walt Disney foi assim. Para que um dia possa ser ressuscitado. Exatamente, e voltar como a Branca de Neve, né? Uma Branca de Neve. Como a Branca de Neve. Impressionante. O Walt Disney foi assim. Mas, cara, olha só, essa coisa, ela assim, ela digamos assim, ela é pitoresca, né? Quando chega a esse ponto. Mas, voltando ao caso desses bilionários, né, americanos, ela tem... esse pessoal, eles partilham de uma... Eu não diria que seja assim, uma filosofia, uma ideologia, mas eles têm algumas ideias que eles compartilham, né? E uma que eu acho muito interessante e que eu acho que ela mereceria uma atenção para ser estudada melhor é aquilo que alguns analistas lá nos Estados Unidos chamam de long-termism. O que é long-termism? É longo prazo. O que isso significa, o Paulo? Long-termism é a ideia, né, de que as ações que as empresas têm, né, as ações que as empresas tomam, elas devem ter como premissa o fato de que as consequências dessas ações elas vão ser sentidas num prazo muito longo, num prazo multissecular. Só para você ter uma ideia, a Motorola, ela, quando ela chegou na China, né, para fabricar os componentes eletrônicos, ela estabeleceu com o governo chinês um contrato aonde ela ficaria operando por 300 anos. Olha só. 300 anos. Isso é o long term. Ou seja, na cabeça de pessoas como Elon Musk, Zuckerberg, não sei o quê, o que é a eternidade para eles? A eternidade para eles significa o quê? Significa que o sistema do qual eles criaram e do qual eles são o sustentáculo, esse sistema ele vai durar séculos, entendeu? Ali ninguém está pensando assim, não, cara, estourou a guerra lá no Oriente Médio, o capitalismo vai acabar. Não, não é isso. Não é assim que essas pessoas pensam. Essas pessoas pensam exatamente o contrário. Não, cara, o capitalismo, para nós, o capitalismo é quase eterno. Entendeu? Então a visão, é isso que eles chamam de long-termismo. Ou seja lá o que vem depois, o pós-capitalismo, que eu acho que é uma coisa que também está sendo engendrada por essas novas mentes. Eles pensam no seguinte, assim, cara, esse é um dos horizontes intelectuais que permite você entender por que um cara como o dono da Virgin, o Jeff Bezos e o Elon Musk decidem ir para o espaço. Sim. Entendeu? Por quê? Porque na cabeça deles, continuidade desse sistema, né, econômico, do qual transcende o planeta Terra. Entendeu? Isso, só para terminar, na minha opinião, Paulo, é uma versão muito sofisticada e repaginada da mentalidade de um cara como Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, que era lá do Império Britânico, que dizia o seguinte: se eu pudesse, eu anexaria os planetas. E era isso. Entendeu? É isso, gente. E, gente, também lembrar, com um recado final,
o que é importante a gente meditar, ô Paulo, das pessoas começarem a prestar um pouco mais atenção e, ao ler notícias, ao ler os jornais, ao perceber os últimos acontecimentos da política e da economia, que elas saibam fazer um filtro e perguntar o porquê das coisas. Então, quando você pega as notícias que falam, por exemplo, da dificuldade de você baixar a taxa de juros, de você ter que controlar os gastos do Estado, de você ter que arrochar os salários, de você ter que tranquilizar os mercados. Isso tudo é uma linguagem, é uma fala e é uma zona de influência que nós, da classe trabalhadora, olhamos, sentimos os efeitos diretos e carregamos isso nas costas e que não temos poder quase algum de interferência, a não ser pelo voto direto dos representantes. Entender que quem está dando as cartas, quem está criando essa realidade, são esses bilionários. Com certeza. São eles que Com estão definindo certeza. se você vai comer mais ou menos carne esse mês, Com certeza. se o feijão vai ou não vai entrar no seu prato, se você terá ou não dinheiro para o remédio, se o posto de saúde e hospital vai funcionar. Isso é uma decisão que ela, aparentemente para nós, cabe apenas a governantes. Mas não apenas. A gente tem que começar a olhar que os próprios governantes sofrem não no sentido de coitados, sofrem, aderem, se tornam porta-vozes, se tornam muitas vezes até reféns desses grandes operadores. Com certeza. Que definem realmente como nós vamos existir. Nós que produzimos toda a riqueza. Exatamente. Assim, tem um autor, ele é venezuelano, né? O nome dele é Moisés Naim, né? Ele foi ministro lá na época eu acho que foi no governo Hugo Chávez. Ele escreveu um livro que eu acho muito interessante. E o título do livro é interessante, né? Que fala mais ou menos em torno dessa argumentação. O título desse livro é O Fim do Poder. O Fim do Poder. Entendeu? É isso, gente. Galera, o programa de hoje foi... Programa de hoje... Semana que vem tem mais. Próxima semana... Terrorismo. Terrorismo.